Bom dia, um feliz dia. Hoje, quinta-feira, dia 14, vamos aí meditar na palavra de Deus. Hoje o título da lição vem falando o pão e a água da vida. Quem é o nosso pão e a água da vida, espiritualmente dizendo? É o nosso Jesus, né? Só Ele pode saciar a nossa sede, né? E a nossa fome espiritual, não é isso? A lição pede para a gente ler 1 Coríntios capítulo 10, né? Bom, Paulo aí explica, né, que tudo o que aconteceu ao povo, aos israelitas, são exemplos de advertência, né, para que os seguidores de Cristo, para que eu e você, né, esses exemplos pudessem nos ajudar a evitar os mesmos problemas que eles enfrentaram aí. Ou seja, eles aprenderam, ou seja, nós deveremos aprender com esses exemplos, né? Essa é a instrução pertinente para mim, para você e para cada um de nós, para que possamos viver, né, nesses fim dos tempos aí que estamos vivendo, né? Então, 1 Coríntios capítulo 10, verso 11, é exatamente isso que Paulo quer deixar, né? Ele quer deixar um exemplo de advertência para mim e para você, para vivermos aí nos fins dos tempos, não é isso? Para que não venhamos a praticar as mesmas coisas, né, que o povo, né, praticou. Não cobiçar as coisas mais, não sejamos idólatras, não pratiquemos a imoralidade, não ponhamos o Senhor à prova e não fiquemos murmurando. Não é isso? Deus concede a mim, a você, a seu povo, né, o Espírito Santo, né, para fortalecer a cada um de nós no poder, no amor e na moderação, como diz lá em 2 Timóteo capítulo 1, versos 6 e 7, né, para que possamos tomar decisões corretas conforme a vontade de Deus e seus ensinamentos, ensinamentos de Cristo, que é a fonte da vida. Porque Deus, né, Cristo, é o caminho, a verdade e a vida, né? Não podemos chegar ao Pai se não for por Cristo, não é isso? Só Ele nos transforma em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, de modo que não vivamos conforme os padrões desse mundo, mas deixemos que Deus nos transforme pela renovação da nossa mente, para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como diz lá em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. A lição também pede para a gente ler o João capítulo 4, verso 7 a 45, que vem falando aí da mulher samaritana, quando Jesus chega ali e pede água a ela, para que ela retire água e possa saciar a sua sede. E nós vimos também no capítulo 6, no verso 31 a 51, Jesus multiplicando ali, né, a questão dos pães para poder saciar a fome do povo, né? Nós vimos que o pão e a água, né? Cristo é o pão, Cristo é a água da vida, né? O único que pode saciar a minha sede, a sua sede, a nossa fome, né, espiritual. Talvez você possa estar percebendo, né, que falta alguma coisa em você e você não sabe o que é. Talvez falta pão, talvez falte a água. Não o pão físico, assim como Deus providenciou o maná, ele caísse do céu para o povo saciar a sua fome. Talvez não seja a água física, né, que Deus providenciou para o povo, para que eles não morressem de sede. Mas talvez você esteja precisando do pão e da água espiritual, né, que só Cristo pode saciar essa sua sede, a sua fome espiritual. Pense nisso. Deus é quem desperta em nós a sede interior, ou seja, por paz, alegria e felicidade. Portanto, somente Ele pode satisfazê-la. Não é isso? Você pode ver isso em Salmo 42, verso 1 e 2. Nós vemos que eu sou o pão da vida. Cristo é o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. João 6,35. Ele é o pão da vida, ele é o pão do céu. O maná no deserto, como nós falamos, era o pão do céu. A água da rocha, como nós falamos, era a dádiva de Cristo para saciar a sede do povo. Não é isso? O pão e a água também tinham o significado espiritual. Jesus Cristo é o pão da vida, é a água da vida, como falamos, né? Somente nele
que nossa sede, nossa fome espiritual podem ser verdadeiramente saciadas. Que se você hoje tem fome, se você hoje tem sede, não física, mas espiritual, somente Cristo pode saciar a sua sede e a sua fome espiritual. Você procure Ele, você medite na palavra de Deus, você ore e você entregue a sua vida totalmente a Ele. Não deixe que os padrões desse mundo te norteiem ou que faça com que você siga, né, esses padrões desse mundo, mas que você siga a vontade, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como diz lá em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Que Deus te abençoe, a você, a sua família, e que você, né, pegue desse pão, né, sacie a sua fome espiritual, que você tome dessa água, né, que Jesus oferece. Né? Jesus, né, ao sacrificar a sua vida na cruz do Calvário, Ele é o próprio, né, pão que sacia a nossa fome espiritual. Jesus é a própria água, né, que sacia a nossa sede espiritual. Então que você procure Jesus, meditando na sua palavra, orando, entregando a sua vida, né, a Cristo, né, siga a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né, e que você seja firme e permaneça firme em Cristo Jesus. Se você está longe hoje de Deus, procure saciar a sua fome e a sua sede espiritual através de Cristo Jesus, desde que Ele entre na sua vida e te transforme. Esse é meu desejo, minha oração. Que você tenha aí uma quarta-feira abençoada, ou melhor, uma quinta-feira abençoada, você e sua família. Amém.